Olá, boa tarde. Eu me chamo Cauane. Estamos aqui hoje realizando um trabalho de biologia em forma de podcast, solicitado pela professora Pamela. Espero que gostem. Vamos começar? Bom, hoje nós falaremos sobre o PGH, Projeto Genoma Humano, e serão entrevistadas 5 maravilhosas e experientes biólogas sobre o assunto. Começaremos com a bióloga Tainá, que nos explicará o que é o Projeto Genoma Humano. Boa tarde, Cauane. Boa tarde também a todos vocês que tiraram um tempinho para assistir o nosso podcast, que irá agregar muito ao seu conhecimento. E hoje, falando de engenharia genética, vamos explicar a vocês o projeto do genoma humano e esclarecer várias dúvidas. O projeto do genoma humano foi criado para gerar uma sequência de DNA de boa qualidade, para cerca de 3 bilhões de pares de bases e identificar todos os genes humanos. Outros objetivos bem importantes incluem o sequenciamento de genomas de organismos para interpretar a sequência de DNA humano e melhorar o sistema computacional e suporte para futuras pesquisas, aplicação comercial e explorar o funcionamento dos genes por meio de comparações, como por exemplo camundongos e humanos. Esse projeto, afinal, foi uma poderosa tecnologia analítica e é ainda. Bióloga Tainá, poderia nos dizer qual é a correlação entre o PHG, Projeto de Genoma Humano, e a terapia genética? A correlação com a terapia genética e o projeto do genoma humano possibilitou usar o próprio gene para tratar uma doença ou melhorar alguns de seus sintomas. E esse enorme campo experimental de mapeamento, o projeto do genoma, teve potencial para desenvolver tratamentos ou até mesmo a cura de determinadas doenças. E é basicamente a partir do projeto identificar qual gene estava defeituoso e o substituí-lo. E quais são as vantagens e as desvantagens do projeto? Dentre as vantagens do projeto, o conhecimento de risco do desenvolvimento de patologias é a principal. Esse conhecimento permite planejamento familiar por meio de aconselhamento genético. Apesar das inúmeras vantagens e benefícios, a principal desvantagem do projeto envolve a questão de ética. A manipulação genética ainda é uma área recente, que vai além das questões científicas. Ok, muito obrigada pela sua participação, bióloga Tainá. Foi um prazer tê-la conosco aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora, nós iremos entrevistar a bióloga Maria Carolina, que nos contará a história do projeto Genoma Humano. Boa tarde, Maria Carolina. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Bióloga Maria Carolina, você poderia nos contar um pouco sobre a história? O projeto Genoma Humano foi fundado em 1990 por James Watson. Na época, ele era chefe do Instituto Nacional da Saúde dos Estados Unidos, então resolveu assumir inicialmente a direção do projeto. Em 1990, o projeto tinha mais de 5.000 cientistas trabalhando, de 250 diferentes laboratórios. Eles contavam com um orçamento que varia entre 3 bilhões a 53 bilhões de dólares. O projeto contou com um financiamento de 3 milhões de dólares do Departamento de Energia dos Estados Unidos e do NIH estadunidense. No dia 10 de julho de 1999, anunciaram o primeiro rascunho do genoma humano. O projeto contou com o envolvimento de diversos laboratórios e centros de pesquisa ao redor do mundo. Foram 18 países que iniciaram o programa de pesquisa sobre o genoma humano. Os maiores programas desenvolveram-se na Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, República Popular da China, Coreia do Sul, Dinamarca, Estados Unidos, França, Israel, Japão, México, Países Baixos, Reino Unido, Rússia e Suécia. Dessa forma, eles criaram o Consórcio Internacional de Sequenciamento do Genoma Humano. Este consórcio publicou um esboço inicial na revista científica Nature em fevereiro de 2001, com cerca de 90% do genoma. Em 14 de abril de 2003, saiu um comunicado da imprensa. Eles anunciaram que o projeto foi concluído com sucesso, com a sequenciação de 99% do genoma humano e com uma precisão de 99,99%. Bióloga Carol, poderia nos dizer quais países ajudaram no projeto Genoma?
Como dito anteriormente, os maiores programas desenvolveram-se na Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, República Popular da China, Coreia do Sul, Dinamarca, Estados Unidos, França, Israel, Itália, Japão, México, Países Baixos, Reino Unido, Rússia e Suécia. Outros países também participaram através de estudos de técnicas de biologia molecular, aplicação à pesquisa genética e estudo de organismos. Provavelmente esses países têm interesse particular para suas regiões geográficas. E você poderia nos falar sobre um ponto ético da história? Uma coisa bacana desse projeto são os aspectos éticos. O responsável pelo projeto acreditava que a descoberta da posição de cada gene, além da sua composição, seria valiosa para o diagnóstico e cura de muitas doenças, como por exemplo cancro, obesidade, diabetes, doença autoimune e hipertensão. Já no entanto, outras pessoas alertavam o perigo do uso indevido das informações genéticas. Ao mesmo tempo que poderia ajudar em cura de doenças, poderia ser muito perigoso para a saúde. Muito obrigado por sua participação, bióloga Maria Carolina. Foi ótimo recebermos esses conhecimentos através de você. Espero que tenhamos uma próxima vez, hein? Bom, agora nós vamos conhecer a bióloga Bianca. Olá, Bianca. Fale a nós um pouco sobre você. Olá, gente! Eu sou a bióloga Bianca, sou formada em biologia e trabalho na área já há 3 anos. E hoje eu vou falar um pouquinho para que serve o projeto Genoma Humano. Como a gente está aqui discutindo, as outras biólogas também comentaram sobre o projeto Genoma Humano, hoje eu vou comentar sobre para que serve esse projeto. Ok, Bianca, seja bem-vinda. Como você mesma nos disse, queremos saber para que serve esse projeto. Se possível, conte-nos, por favor. Bem, o projeto de mapeamento do genoma humano, ele tem como objetivo descobrir causas e curas para as doenças, análise de parentesco evolutivo, identificação de genes de doenças genéticas, aconselhamento genético, criação de medicamentos e também entender a regulamentação de várias características. E para o que serve o aconselhamento genético e identificação de genes? Então, o aconselhamento genético é a análise do DNA de possíveis pais que possuem doenças genéticas na família e pode ajudá-los a entender as chances de terem filhos com essas doenças hereditárias. Ao conhecer o genoma humano, a identificação de genes de doenças genéticas fez com que os cientistas mapeassem os genes que geravam diversas doenças genéticas e até mesmo alguns tipos de câncer. Uau! O projeto Genoma tem uma enorme serventia no meio biológico e no meio da saúde humana. Espetacular! Muito obrigado, bióloga Bianca. Bom, agora nós entrevistaremos a bióloga Ariane, que nos explicará como o DNA genoma humano funciona. Boa tarde, Cauê. Como você já comentou, vou explicar o DNA genoma humano. Um grupo de cientistas de vários países conseguiu recentemente localizar e extrair amostras de DNA do Trypanosoma cruzi, protozoários causador da doença de Chagas, revelando inclusive a existência da doença em populações tão antigas. Depois de descobertas as endonucleases de restrição, enzimas que reconhecem e cortam sequências curtas de base nitrogenadas do DNA, é que foram obtidas as primeiras moléculas de DNA recombinante para serem introduzidas em células receptoras. Como todos sabem, o DNA é a molécula da vida. Gene é a parte funcional do DNA. No caso do genoma humano, por exemplo, apenas 3% é formado por genes. O resto é apenas agrupamentos de proteínas que não contêm nenhuma informação. Os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou até milhares de pares, do tipo AT ou CG, que oferecem as informações básicas para produzir de todas as proteínas que o corpo precisa. Mas para que isso serve? Com o sequenciamento dos genomas, podemos obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos, saber quem tem o DNA mais parecido com quem. As informações contidas nos genomas poderá resultar em novos métodos de diagnóstico, na formulação de novos medicamentos, vacinas, na prevenção e tratamento mais eficazes contra doenças ou pragas.
Minha pergunta é: no que consiste o DNA recombinante? Boa pergunta, Cauê. Consiste em extrair de bactérias os seus plasmídeos, ou seja, pequenos anéis de DNA espalhados no citoplasma. Ok, o mapeamento genético é usado para ver a presença dos genes responsáveis pelo corpo humano. Poderia nos explicar o que acontece nesse processo? Acontece a sondagem do genoma de uma célula até encontrar gene da doença, permitindo assim que o nosso sistema imunológico seja mais resistente a certas doenças. Muito obrigado pela sua participação, bióloga Ariane. Foi um prazer trabalhar com você. Espero que tenhamos uma próxima vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Então é isso. Tchau, tchau. Bom, gente, a nossa próxima e última entrevistada será a bióloga Lorena, que nos falará um pouco sobre os resultados do projeto Genoma Humano. Boa tarde, Lorena. Seja bem-vinda e sinta-se à vontade. Boa tarde. Então, os resultados ao desvendar o genoma humano abriram muitas possibilidades para o avanço de outras pesquisas na área da genética, medicina e biotecnologia, como a disponibilidade do sequenciamento do DNA para 2.000 doenças genéticas, a melhoria da compreensão das causas de alguns tipos de câncer, a possibilidade de diagnóstico de doenças genéticas, produzir medicamentos com maior poder de atuação e menores efeitos colaterais, novas terapias e tratamentos baseados no perfil genético de cada indivíduo, a possibilidade de personalizar medicamentos conforme a necessidade individual do paciente e a maior suporte para a medicina forense, possibilitando o esclarecimento de crimes com maior precisão. Também como resultado desse projeto, foi descoberto que o genoma humano possui 3, bilhões de nucleotídeos e que a sequência deles é de 99,9% igual entre todas as pessoas. E foi descoberto também que menos de 2% do nosso material genético corresponde a regiões codificadoras, que são usadas para a síntese de proteínas. Bióloga Lorena, o número encontrado de genes foi o que tinha sido esperado? Não, o número de genes foi muito menor do que o esperado, cerca de 25.000, mas isso não diminui a complexidade do organismo, porque ela não está relacionada ao número de genes que ela apresenta. E há alguma razão para a maior parte do material genético ser de regiões não codificadas? Sim, há uma explicação. Com esse projeto foi descoberto que quanto mais um organismo tiver DNA não codificador, mais evoluída é a espécie. Por isso, o ser humano possui a maior parte do seu material genético em regiões não codificadoras. Ok, bióloga Lorena. Foi de extrema importância termos a sua presença aqui, viu? Muito obrigado e espero que volte mais vezes. Bom, eu gostaria de agradecer a você que está nos acompanhando desde o começo e até aqui nos aguentou. Espero que tenham gostado. Muito, muito, muito obrigado. E não só gostado, espero que também tenham aprendido. Até a próxima e um super beijão.